Eu nunca vi um lugar tão distante como é o nosso, né? Comparado às grandes metrópoles. Um lugar que o acesso não é tão fácil. Eu louvo a Deus porque as vãs voltaram e eu já vi o benefício dela hoje na vida de pessoas aqui, de irmãos que estavam tendo muita dificuldade de chegar na igreja, que os ônibus são bem com uns horários muito complicados e insérios. E por que eu digo isso, irmão? Para Deus fazer milagre. Aqui é o lugar que Deus faz milagre. Davi, o grande rei de Israel, o tremendo, Davi era um homem que conhecia Deus e sabia quais os seus propósitos. Mas ele tinha um assistente. Tinha muita gente lá que assistia. Vocês imaginem como é uma corte, tirando como exemplo lá a Inglaterra. Né? A luxúria, o staff. Mas Davi tinha um homem chamado, no seu conselho, chamado Aitofel. E esse homem era um homem comum, igual a gente, igual você. Não era um homem sobrenatural, não. Mas aquele homem tinha um relacionamento com Deus e ficou conhecido. Aitofel falava e Deus fazia. Eu fico olhando as coisas que acontecem aqui e realmente, irmãos, aqui é o lugar que você coloca o pé e Deus coloca o chão. Essa semana aconteceram duas coisas que a gente não pode deixar de dar glória a Deus. Aconteceu. Começou na segunda-feira e aconteceu hoje. Isso Deus só fez para mostrar que Ele faz qualquer coisa que você pedir. Nós não somos Aitofel, não. Eu acho que nós não somos no nível de Aitofel. Aitofel falava e Deus ouvia. Mas parece que aqui é assim também. Você fala, a gente pede e Deus ouve. Meninos, coloca para mim aí esse texto, esse testemunho, Daniel 9, versículo 4. Daniel, capítulo 9, versículo 4. Está lá? Diz assim: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, e guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam. Guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Eu quero pegar o exemplo de Daniel nessa noite para edificar nossas vidas. Daniel, ele jejuava e orava, e ele fazia isso concentrado em Deus. Aí sabe qual foi os resultados? O mundo espiritual se movia em favor de Daniel. E Deus não somente ouvia a oração daquele jovem, ainda muito, mas também preservava a sua aliança. Não são suas alianças, não. Deus só tem uma aliança.
feita com você e comigo. Eu vou explicar para vocês os milagres. Na segunda-feira, eu pedi a Deus que me desse um irmão, um só, que entrasse num desafio de oração por mim, por um propósito aqui na igreja, que eu sentia, eu percebia que estava morrendo. E falei para ele: só eu e você sabemos disso. E o nosso propósito era 3 vezes ao dia. Encerramos a minha parte, eu encerrei agora. Tá, vindo para cá. 3 vezes por dia. E não se negócio de muita religiosidade. Vamos orar 3 vezes por dia por esse propósito. E está lá a lista de irmãos. Ninguém sabe, mesmo da seara sabe. Eu desafiei o Edson para orar comigo a semana toda. Agora vê se foi tanta gente aqui, e eu escolhi só um, é porque tinha que ser só um, sigilo total. Aí hoje pela manhã veio as 2 respostas, porque na terça-feira, eu estou orando desde segunda, na terça-feira eu fui, na outra terça eu fui à oração, e eu fiquei muito compadecido com o pastor. Eu tenho um colega pastor que tem 65 anos, não tem atividade, não tem trabalho, não tem aposentadoria, não tem nada. E para mim ele estava bem, eu vi ele andando assim. Rapaz, depois, aí terça-feira ele mostrou umas feridas enormes nas pernas. Mas, meus irmãos, eu fiquei numa tristeza, porque ele está com as feridas, não tem como comprar os remédios. Acho que vários delas estourou, nossa, coisa, nas 2 pernas, coisa horrível. Mas na terça-feira eu queria dar uma cesta básica para ele. Eu nunca estou vendo ele lá e falei assim: pô, irmão, quem não tem renda, quem está desempregado, precisa de uma ajuda. Não vamos negar isso. Você pode nem pedir, mas a gente tem que ver essas coisas. O chefe de família, né, desempregado, precisa de uma ajuda. Uma família que está com salário muito baixo, muito corroído, precisa de uma ajuda. Mesmo que ele ganhe algum dinheirinho, mas tem que ajudar. E eu queria falar assim: ai meu Deus, eu queria tanto, porque na última vez que a gente recebeu as doações, sabe como é que eu mandei a cesta para ele? Mandei de moto. Eu peguei a cesta aqui, eu peguei o carro, Luga contratou o negócio da moto, ele deu o endereço, irmãos, vamos embora em Vila de Cabo, já no final do negócio, em Matiguá. Aí o Uber levou lá, assim, nossa, como aquele homem ficou feliz. Né? E quando eu vim naquele estado, eu queria dar uma cesta, mas não estava no orçamento, não deu. Nós não oramos pedindo a Deus cesta, esse é o meu propósito com o Edson, exclusivamente espiritual. Irmãos, a tua cabeça essa semana esteve no altar 3 vezes por dia, o teu nome e sobrenome. E se puder saber que o seu nome estava no meio, pergunta o Edson, ele tem a relação. Aí hoje pela manhã vem a resposta da causa que nós oramos. A EBD do jovem estava um flagelo, morto, acabou. Não vinha mais. A gente orou, isso não sei se o pastor Tiago contou, mas o Edson falou que tinha entre 9 e 10 pessoas. Só que tem um detalhe: tem um irmão que ele falou que saiu hoje para correr de manhã. Foi correndo. E no caminho que ele tinha traçado, no itinerário que ele tinha traçado, ele começou a se sentir desconfortável. Eu vou voltar para casa. Eu vou bem na igreja. Não, eu não vou tomar um banho primeiro. Aí ele falou isso para Deus, falou assim: vai do jeito que estava ele veio. Quando ele vem, ele chega lá. Eu mandei o filho colocar a cadeira lá. Meu filho não entendia nada, coloca a cadeira. Aí,
Né? Eu fui botar na cadeira. Aí ele chegou, eu entendi que ele veio enviado. Aí ele não só veio, ficou na IPD e deu o seguinte testemunho: eu entendi que Deus, com a mensagem de hoje pela manhã, que a mensagem foi sobre como entender o propósito de Deus, como entender a vontade de Deus. Irmãos, a gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente aprende. E uma das formas da gente aprender acerca da vontade de Deus é através da oração.